mostram os dentes, a coisa pode não ser um bom sinal. E eles têm essa forma de mostrar uma agressividade. E quando nós percebemos que o cão, por exemplo, quando nos está a mostrar os dentes, a coisa pode não começar a correr muito bem. Mas tens esse mostrar dos dentes, no caso do sorriso do humano, pela expressão que faz no uso da boca, e, portanto, a posição que toma, que nós percebemos que esse mostrar dos dentes é também por uma forma de boa recepção, do agradável, de nós podermos comunicar. Mas vem alguém que arreganhou os dentes. Também, mas o arreganhar os dentes nunca tem tanto esse caráter de... Não, é o contrário, é a agressividade animal, não é? Sim. Alguém que te ameaça. E que nos animais isso é muito, muito evidente, porque é logo um estímulo de representação que a coisa está para passar para a violência. Enquanto o sorriso vai rolar, né? Proximidade, sim. Os animais não sorriem, pois não. Sorrir. Eu acho que eles não. são... Não é conceito animal. Não. Acho que os macacos sim, os macacos riem de carne. Sim, quer Eles dizer, devem- mas mais até pela sonoridade que eles transmitem, aquela repetição de um som. Troca de... Sim, podemos aproximar daquilo que nós entendemos do riso. Baralho, segue. Baralho, pá. Baralho, é a sua escolher. Bom. Vai ser mesmo este. Certeza que sabe o nome. Fernando, micro-ondas. Micro-ondas, uau. As micro-ondas, Fernando. Micro-ondas, vamos a isso. Micro-ondas. Sim. Deixa eu ver se eu me armo de alguma... Você não usa micro-ondas em sua casa, pois não? Não tenho micro-ondas, você tem? Alguma coisa Não. na internet. Eu- O segredo nisso é micro-ondas. Não, eu uma vez... Estourou o micro-ondas. Não. Parece que é uma instrução clara de que aquela emissão não faz muito bem, né? Para comida. Então, basicamente, nunca me interessei assim. Eu tenho essas duas queridinhas aqui para falar sobre micro-ondas, mas eu vou falar sobre o texto do micro-ondas. Espero por você, Antônio. Tá bem. Então vamos lá. Micro-ondas. Isso aí. Pode pôr os dois juntos, eu acho que cabem, Obrigado. Micro-ondas. Objeto moderno que acompanha o desenho de uma cozinha prática. Usado para esquentar alimentos em tempo recorde, usa, para tal, um sistema de raios que incidem nos objetos a serem esquentados. Entretanto, parece que estes mesmos raios não beneficiam corretamente o corpo humano. De fato, a quentura proveniente do alimento que nele foi processado faz sentir no paladar um sabor que duvidasse que nasceu do fogo direto, mas de alguma coisa estranha, incompreensível e por isso inominável. Micro-ondas é também o nome dado por grupos civis armados que trabalham em tráfico de drogas para um engenho de sua autoria desenhado para a eliminação via a carbonização integral do corpo de um oponente incômodo, ladrão, traidor ou policial. A peça é composta de pneus, uns por cima dos outros, que formam um cilindro de altura superior à estatura física do condenado. O sujeito é fortemente amarrado e untado de gasolina, para depois ser colocado dentro desse cilindro, para quando então lhe é atado fogo. Fogo que consumirá não só o seu corpo, mas a borracha dos pneus que pouco a pouco se amalgamará à sua carne. Então é um reduto de redução de inimigos, né, entre os tráficos, pelo menos no Brasil, eles dão esse nome de micro-ondas. E sempre me interessou, eu tenho trabalhos que eu uso essa iconografia e assim, né. Não achei nenhum registro, porque eu só tenho desenhos sempre infantis, mas eu trouxe um registro do sistema penitenciário brasileiro. Ali é bem recente, mas as atrocidades mais recentes são bem mais atrozes que essa, mas ali tem 7 cabeças decapitadas em cima de um presídio paulistano, que é o estado mais rico do país, então você pode imaginar o que será dos outros estados, né? Então, ali... E os aprisionados, os prisioneiros, eles jogam bolas com as cabeças. Quando a revolta se dá, atam fogo, aí eles vão para cima, matam os inimigos cortando a cabeça, degolando e fazem algum jogo de futebol, né? E, de maneira antagônica, eu trago, assim, a ideia desse produto que a Dupont começou a desenvolver,
que é um produto para você blindar o carro para que ele não fique pesado. Desenvolvido diretamente para, como diz ali o anúncio, chama Armour, e ele foi desenvolvido diretamente para o mercado brasileiro, né? E na minha consciência, assim, né? Assim, carro blindado, né? Quando eu era adolescente era para o chá da Pérsia ou para o ditador do Paraguai, né? No Brasil não. Agora assim, tipo, há décadas assim é para a população, né? Você passa por carros assim, carro blindado, né? Então blindar-se. Então tem o presídio com essa situação, né? O micro-ondas com a situação que é e a realidade que é. E a Dupont desenvolvendo um produto brasileiro que chama Armour para você blindar o seu carro da maneira mais eficiente e a mais leve, né? Porque o problema do carro blindado é que ele ficava imóvel quando era o desenvolvimento do produto, né? Que é um desenvolvimento de produto. O desenvolvimento do produto ele ainda não estava na sua condição mais equilibrada, fazia o carro ficar muito pesado. Mas a Dupont resolveu esse problema criando o Armour. Simplificando. Exatamente, então ele tem isso. No filme Tropa de Elite há um exemplo desse Tropa de Elite ritual, desse método. é uma jornalista, né, que é colocada. A jornalista que usa traiçoeiro. Não, é uma pessoa que trabalha numa ONG que dá apoio à favela e que eles pensam que a tinha traído. Bom. Mas essa é a origem do futebol, não é? É jogar com a cabeça dos soldados de uma guerra. E há muitos rituais guerreiros que assim são, nomeadamente em Timor. Em Timor são muito possivelmente os rituais mais recentes, até mais recentemente, em que os guerreiros, em sinal de vitória, jogavam com a cabeça do inimigo. Jogo? Vamos lá? Fernando. Cartinha. Vá. Vá. Já vou. Materinha, vamos ver. Não é. Isto. Isso. Essa aqui vai. Isso. Estamos a jogar com o baralho matéria, não é? Exato. A palavra é do Antônio, que falará sobre a palavra brilho. Brilho. Posso passar aqui? Brilho. Obrigado. Bom, brilho. Que eu escolhi, de certa forma, para tentar explicar um bocadinho esta palavra. É um reflexo obtido pela incidência de um ponto de luz numa superfície polida. A luz refletida é esse brilho, obtido a partir dessa reflexão dessa superfície. Temos, de certa forma, uma ideia do brilho pelaquilo que são os pontos lumínicos, seja um sol, seja depois esses materiais que fazem essa reflexão desses pontos lumínicos. E também temos associado ao brilho alguns dos materiais nobres. Portanto, há uma atração a essa ideia do brilho. E estou a falar do ouro, estou a falar de algumas pedras preciosas, onde elas emanam esse brilho, onde a luz, quando incide, reflete mesmo com grande intensidade. E, portanto, essa superfície dá-nos uma continuidade, no fundo, desse ponto lumínico. E daí que, para falar do brilho, acabei por trazer uma imagem que é a do Bezerro de Ouro, que vou colocar aqui. Os dois bezerros de ouro. Acho que isso, na história da escola, de uma forma muito evidente. Um bem mais atual e um bem mais antigo. E acho que esta imagem de brilho está também para o dinheiro, para as moedas, para aquilo que tem esse valor e que é um certo sentido de atração. Nós vamos ou sentimos atraídos pelo brilho e, portanto, na história do Bezerro de Ouro, isso foi esse brilho que atrai, no fundo, essa adoração, quando transformaram o ouro no bezerro e, portanto, o fizeram como uma forma de adorarem um Deus, e esse bezerro de ouro também emanava esse brilho e podemos ter essa adoração do Deus. E depois aquela imagem do Damien Hirst com o bezerro de ouro, que é mais recente, que no fundo é esta continuidade de atração por um ícone que também nos fala dessa ideia do brilho, que é essa do bezerro de ouro. Nós ontem falávamos do efeito de cena, não é? Uma espécie de quadro vivo, tableau vivant.
E é curioso, nunca tinha pensado que o Damon Hirst nestas caixas, Todas em elas que, são... em que ele encerra em formol estas figuras animais, está também a reencenar a pintura, não é? Este vidro e é sobretudo esta janela que falávamos ontem que do plano, põe um outro espaço, um espaço para lá, mas também propõe um espaço de silêncio, não é? É o que a pintura faz. Esse emoldurado, A pintura é um vidro que institui imediatamente o silêncio. Sim, E por essa palavra, por essa via corta, faz imperar a imagem sobre a palavra, não é? Que é o paradoxo de que nós falamos aqui, no fundo. Sim. Esse paradoxo, onde é que começa a imagem, onde é que se cala a palavra, ou vice-versa. Ou como é que as duas se degladiam, não é? Mas o Museu Redor tem a ver com a idolatria também, não é? É o brilho da celebridade, a idolatria. A idolatria vai atrás desse brilho, ou seja... É uma questão, não se idolatra o baço? Há de haver, de certeza, manifestações de idolatria ao baço ou ao obscuro, não? Só se idolatra o brilho? Esse, pelo menos, acaba por ser o A magia, sentido da estrela como atração, ou seja, Eu a acho- ideia do sol... A celebridade hoje em dia, né? Não, mas eu acho que na religião católica há essa dialética, a dialética do brilho e a dialética daquilo que é humilde, daquilo que é discreto, não é? E o maior exemplo disso é o cálice, não é? O cálice sagrado, que é sempre o cálice mais insuspeito, não é? Não é um cálice precioso. Mas também quando trabalhas com Até o Indiana Jones sabe isso, não é? Como- Sim, mas mesmo essa ideia do cálice, quando alguns deles são trabalhados com os materiais mais preciosos, Sim, mas- e essa ideia de levantar o cálice, estás muitas das vezes também a levantar o objeto pelo brilho que ele significa. Não, mas a idolatria de que o João falava não era essa. A Sim. idolatria será que só o brilho é que se idolatra? Não, acho que a magia negra deve idolatrar o baço. As práticas, o aspecto normativo de como se celebra deve ser no escuro, deve ser no escuro, permeado de palavras propiciatórias e de palavras meditativas escuras, né? Iniciação também, né? Iniciação em qualquer que seja o processo, olhos vendados, então você tem que absorver, não pelo brilho, mas pela introspecção, né? Mas o brilho é o sol. Sim. O Avel, de luz. É o Avela. Ao ponto de luz. É. Vamos? Palavras? É o Nuno? Escolhe aí, Nuno. vamos lá ver se não me calha a mim. Se calhar há de ser feliz. Caramba. Caramba. Mel. E aí, né? Coisa doce. Eu escolho uma imagem já. E assim se poupa-me nas palavras. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Conhece aí, por favor. Aqui está. Já tinha saído mel no teu ensaio? Não. Nunca. Acho que nunca tivemos mel. Não? Estamos tendo. Já tínhamos Não havia mel, não havia mel. só na mesa. Só na mesa. Mas a boa vizinhança das imagens dá-nos aqui um brilho, não é? Um brilho monocromático. Bem, a imagem que vos mostro é uma imagem de um retângulo monocromático, uma espécie de pintura, que não é pintura, de um artista alemão chamado Wolfgang Leib, que é um artista que é budista, tem uma prática, é um monge budista, e esta imagem julgo que é em Bordeaux, numa intervenção que ficou bastante mítica que ele fez lá no Cap, em Bordeaux. O Wolfgang Leib tem uma prática meditativa e repetitiva. Ele recolhe o pólen na época da polinização, não é? Recolhe flores, qual abelha, não é? E depois, num curtíssimo espaço de tempo, faz algumas peças. Este é um exemplo, é um tapete enorme, como se vê-se ali a escala do corpo.
de pólen amarelo e que é absolutamente espantoso o brilho, não é? Neste caso, é o que nós procuramos aqui, não é? O acaso faz bem as coisas e pôs o bezerro ao lado do brilho do leite, que julgo eu, não é o brilho da ostentação, é um brilho interior, um brilho bastante, um brilho, por um lado, que é sinónimo de contemplação, de uma espécie de viagem iniciática que é a vida, não é? Sempre esta espécie de retomar, é um processo ritualístico. O ritual é uma palavra que nós escolhemos também. E que saiu ontem. E que saiu ontem e que podia ser ilustrada por esta imagem, não é? Porque o Leib, que entretanto foi esquecido, mas que já foi retomado nestes ciclos em espiral que a voragem da arte contemporânea vai cuspindo e vai assimilando de novo. É alguém que manteve sempre esta prática. E eu acho que é uma prática qual a abelha, o artista é alguém que coloniza, não é? Que renova, que propõe, que reescreve, que cria hipóteses, que abre horizontes, que não afirma propriamente. Há artistas que afirmam, mas há outros que colocam hipóteses que põem à consideração, não é? E que são retomadas por quem aprecia as peças, por quem entra em contacto com elas, etc. Esta questão do contacto, que há pouco surgiu na nossa conversa, mão na mão, olho no olho. No caso do Leib é espantoso porque é uma imagem, eu vi este tapete específico, é uma imagem, mas ao mesmo tempo é matéria. Portanto, há aqui uma espécie de impossibilidade, não é? É luz ao mesmo tempo, mas não é uma luz artificial, é uma luz natural. É muito forte como intervenção e é quase nada. Não é? Sim. Eu ia também referir a questão cromática, o amarelo, que acho que, acima de tudo, projeta uma energia gigantesca quando olhamos para um espaço como este, onde uma imagem como esta, essa vibração do amarelo, que é esse mesmo amarelo, depois também está presente naquilo que é a imagem do ouro, ou que são outros, mas essa reflexão, e eu admitiria que esse amarelo terá tido de certeza, e tiveste essa experiência, dessa vibração, dessa energia que realmente emana vinda dali. Portanto, é a questão também cromática que tem uma força nestes elementos, na área que eles ocupam. É o amarelo do sol, não é? Sim. Há essa memória, não é? Da espécie. Sim. É também o amarelo da arca que se abre, o reflexo Luz. do ouro, não é? A luz do ouro. É E muito essa energia... curiosa esta relação com a imagem. Nós não escolhemos as imagens mas é muito curioso porque a prática artística de Wolfgang Leib, sendo uma prática, eu diria, radical e não disciplinar, quer dizer, é uma prática que retoma, que se inscreve numa herança da própria história da arte. Isso é curioso, não é? A imagem enquanto magnetismo, enquanto encantamento, enquanto fascínio também. É como simplificação, também diria. Ele vai simplificando até termos esse plano na sua simplicidade máxima. Esse pólen que vem para ali, que é estendido e que nós podemos apreciar ou estar em contacto, ou ter essa contemplação por aquilo que é também a sua simplicidade enquanto matéria. Essa matéria emana ela própria uma luz, uma força, uma energia e, portanto, ele é só o transmissor nesse sentido, que prepara esse tapete para nós o contemplarmos. Sim, eu acho que se podia fazer outra relação, com uma imagem que já lá esteve, com a questão do discurso, não é? Sim, quando Ter os próprios óculos e a cabeça calva do Leib, que são semelhantes à do Michel Foucault. E há esta simplicidade. Questão, não é da simplicidade, é mais da ordem do discurso, ou seja, aquilo que o Foucault falava na célebre alocução ao Collège de France, quando ele dizia que queria que ele fosse uma voz que se inscrevesse numa voz mais antiga, que o precedia e que sobreviveria a ele, não é? Um elo numa linha de continuidade. A prática do Wolfgang Leib é precisamente uma prática
lenta. Sim. É um trabalho lento, um trabalho eu acho que é um trabalho de humildade, é um trabalho sem sobressalto, ou seja, é preciso esperar pela época, é fruta da época, é preciso recolher, é preciso guardar, depois montar as peças. São peças efêmeras que duram muito pouco tempo. Portanto, há aqui toda a prática artística não é excepcional, inscreve-se. Mas eu falava também essa simplicidade quando consegues trazer os elementos-chave para essa matéria, os elementos-chave para o discurso, no caso de Foucault. Não haver fruta fora da época, ser aqueles mesmos, e é nesse sentido. Essa simplicidade era nesse ponto que eu achava que ela tem que vir para que funcione muito bem aquela matéria, para que o discurso seja claro, seja capaz de nos atrair e de nos reter nessa base. Mas o aparato discursivo de Foucault não é propriamente simples, bastante complexo. Provavelmente o aparato ali também às tantas não é assim tão simples e depois emana essa simplicidade. Sim, e aí que eu queria pôr esse ponto da simplicidade, para ela ter essa força no fundo. E voltando ao mel, terça-feira você vai expor 2 caixas de mel, né? Não é verdade? Sim, na terça. Bom, esta é uma boa... Esta questão da... Não são 2 caixas de mel? São. Eu uso a palavra que tiraram, né? O Leib é obviamente alguém que tem preocupações ecológicas e eu acho que há cada vez mais artistas sobressaltados por essa questão, cada vez mais pessoas, artistas forçosamente são uma espécie de sismógrafos que antecipam muitas vezes essas inquietações. E sim, na terça-feira abrimos uma exposição em Lisboa que tem um conjunto de peças de vários artistas, entre eles 2 colmeias. É uma exposição que se chama Os Índios da Meia Praia, e que projeta essa espécie de inquietação, essa espécie de mal-estar, de uma lógica que se chama de progresso, que o que engendra é de facto a destruição. E, portanto, há aqui um paradoxo qualquer que nós já percebemos há muito tempo, mas que não conseguimos estancar. Não é? E a lentidão do Wolfgang Leib acho que é bastante interessante. Era como o Lenhas dizia, não é? Somos uns pontos tão mínimos na evolução do universo que levarmos demasiado a sério é bastante trágico. Olá? Vamos? Só faltava sair agora com o meio. Não, era tipo... Você tem colmeia aí, né? Então a palavra é do António e é diário. Pena. Diário. Trago a palavra diário em relação também com a matéria, por ser um registro de ações ou pensamentos que se considerem pertinentes para cada um de nós. Portanto, aquele que faz o seu diário alinha num suporte apontamentos, registros, algo que quer dar como um depósito por um lado, por outro será de manter esses apontamentos, esses registros, essas memórias. Podemos pensar neles habitualmente escritos em suportes como papel, pequenos blocos ou cadernos, pensando nessa ideia de escrita, mas também pode ter recolha de alguns elementos. Podemos estar a pensar em situações como fotografias, registros de um bilhete de cinema. Há aqui como que alguns elementos que compõem esse diário porque são reflexo de um acontecimento e há como que dar continuidade a esse acontecimento, fazer um pequeno baú e pensar o diário como essa hipótese de conservar alguns desses momentos, depositar fragmentos da nossa vida e, de certa forma, nesse depósito termos a hipótese de eles regressar. Há uma vontade que, pelo menos, quando necessitar da minha memória, posso querer lá voltar. Não quer dizer que isso seja obrigatório ou que seja necessário. Depois há também aquela outra questão de se o diário é ou não para que outros o consultem, se ele tem ou não essa vontade ou essa perspectiva. Nós hoje sabemos algumas coisas a partir dos diários de outros, sabemos também daqueles pedidos para que se destruíssem os diários após a morte e, portanto, o não querer que se tenha acesso a esse diário. Portanto, há aqui um núcleo de intimidade no diário que não deixa a coisa extravasar muito. Contudo, se eu aqui os encontrar, trouxe diários, deixa-me cá ver onde,
Quem é que pediu para o diário ser destruído depois da morte? Lembras de alguém? Eu creio que, para além dos escritos, o próprio Kafka era um dos que não queria que coisa que não tivesse. Bom, trago aqui o registro de uma hipótese, quase invisível ou imperceptível, mas sabemos que é esse depósito. E depois, para contrabalançar com isto tudo, trago um outro, que não deixa de ser um diário de contas, daquilo que era o diário das empresas, e portanto é muito contrastante, que também podem lá esconder coisas, também podem lá estar registros. É outro histórico, é outra hipótese de pensar o diário contabilístico, e pensar que esse também é um diário que relata uma outra vida, a vida de uma empresa, a vida de uma firma, a vida do merceeiro, e portanto há ali uma outra vida que está registada. Nem sempre diria que tem a mesma atenção ou que não pensamos nela com o mesmo carinho. Podemos pensar o outro, mas que são também hipóteses desses diários, e portanto pensar nesse livro que guarda registros. Não sei se vos ocorre mais alguma coisa dos diários. Eu tenho uma Imagenzinha de humor para o diário. Então vai dizer. Imagem de quê, então? É de humor. O que diz lá? Essa cena Agora, lembra... página 63 do seu diário. Exato. Do meu diário. Exatamente. Então as duas amiguinhas indo ao cinema e falando, essa aqui, o beijo, imagina, o beijo lembra a página 63 do diário dela. E ela sabia até a página. Qual era a página do... Quizá foi o último beijo que ela recebeu. Portanto, esse caráter de intimidade. Exatamente. O diário dela deve ser a coisa que ela mais leu na vida dela, ou mais soube sobre isso, né? E a cena cinematográfica, que é um grande disparador, né? Não sei, eu nasci numa sala de cinema, então, assim, e vivo ainda numa sala de cinema, então, qualquer imagem cinematográfica sempre vai agir, né? Vai agir, quer dizer... O diário também no campo da escrita, quando pensamos em alguns escritores que fazem disso o diário para irem atualizando, ou para irem, de certa forma, pôr-nos ao corrente de uma forma de escrita. Estou-me a lembrar do Miguel Torga, que são conhecidos os diários, e portanto aquela coisa de termos um volume que sai após outro e que é mesmo assumidamente o diário. Portanto, essa construção de um registro de escrita. E que é, eu diria, um bocado uma necessidade também de nos manterem, diria, atualizados com uma forma de pensar ou de elucidar sobre a escrita que estão a praticar, porque depois não é propriamente o registro de ensaio, mesmo uma questão narrativa. É literário, não é? Sim. Mas há quem escreva, não é bem um diário, nem é bem um livro de contas, mas é um bocado dos dois. Há quem escreva tudo o que acontece todos os dias. Bebi uma Coca-Cola, depois saí, depois apanhei o comboio, depois o comboio parou não sei onde, depois pensei isto, depois entrou uma senhora que fez isto, depois deitei-me antes de me deitar a lavar os dentes com a pasta Colgate, não sei o quê. Isso é talvez um diário maníaco, não é? Uma espécie de registro, mas é também, muito provavelmente, uma espécie de fobia da morte, talvez, não? Uma espécie de racionalização daquilo que é uma inconsciência, que é a nossa vida, não é? É uma espécie de... Ontem citei os chutos, hoje vou citar os chutos outra vez. Os chutos são a nossa grande... Não é? A nossa grande alcova filosófica. Os chutos diziam que a vida é sempre a perder. É uma banda, né? Uma banda portuguesa. Sim, exato. Os chutos diziam a vida é sempre a perder, não é? E o diário é talvez uma espécie de recuperação ou de registro dessa perda, não é? Sobre morte, o que é que me ocorre? Ocorre-me que tudo o que fazemos se relaciona com a morte, não é? Porque tudo o que fazemos se relaciona com a vida, é uma verdade banal, mas a criação artística é isso, não é? É uma tentativa de ultrapassagem da finitude. O estarmos aqui à volta desta mesa a comer e a beber é tentarmos que haja qualquer coisa que seja mais do que a soma dos elementos, e que isso pode dizer que seja mais do que a nossa existência corpórea, biológica, biográfica. Ao mesmo tempo, eu lembro-me de ter, que não havia comentado, aquele artista africano, não é? Que a Sofia Vitorino contava que na sua sociedade, tradicionalmente, a grande dignidade é alguém desaparecer, não deixando atrás de si nenhum rastro, não é? Que nós temos a elegância e a subtileza, a delicadeza, a sabedoria de
ir apagando os sinais de destruição, de afetação, de transformação que a nossa presença desencadeia, não é? E isso é muito belo, não é? E é oposto à nossa tradição ocidental em que toda a gente se esbraceja e se esforça por deixar marca, não é? E essa é uma outra relação com a morte, a do apagamento, ou da consciência de que vivemos para o apagamento. Vai virar pó. Vai virar pó. Depois lembro das vânitas, não é? Porque na pintura, as vânitas, as naturezas mortas, lembram-nos sempre da efemeridade, não é? De quanto mais festivo, mais uma imagem, uma ocorrência nos lembra da fragilidade de tudo. Assim, é quase uma espécie de chamada de presença, estás ali, estás perante ela. Eu, numa situação de festa, de dança, por exemplo, acho que a dança é sempre... Todas as danças têm sempre a dança macabra no seu interior, não é? Há que essa presença da morte. Ela está lá. Da fragilidade, da efemeridade, não é? Toda a dança pode ser festiva, extrovertida, expansiva e ao mesmo tempo é um excesso de energia que é gasto que necessariamente é fugaz. Sim, sabemos que estamos em cima daquele fio da navalha. Fio da navalha. E esta imagem que o Jorge Bataille usa na Pinta do Document, já o citámos aqui, mas eu gostava de citá-la outra vez, que é uma imagem off, não é? Não é uma imagem que o Jorge Bataille tenha publicado, mas é uma imagem do fotógrafo Elie Lothar, de que o Bataille publicou 3 imagens na revista Document, associadas ao dicionário crítico. O Elie Lothar fez uma reportagem, fez uma série fotográfica em 1929 sobre os matadouros de La Villette, em Paris, o maior matador da região parisiense, e que é uma espécie de aproximação a um sítio maldito, um sítio de morte. E o Bataille escreve um artigo no dicionário chamado Matadouro. Eu vou ler algumas passagens, posso? Por favor. Vai. O Bataille versa assim: o matadouro depende da religião, no sentido em que templos de épocas recuadas, sem falar dos hindus dos nossos dias, isto é escrito em 29, tinham uma utilização dupla, servindo ao mesmo tempo para implorativas preces e matanças. Disto resulta, sem dúvida nenhuma, podemos julgá-lo a partir do aspecto caótico dos matadouros atuais, uma perturbante coincidência entre os mistérios mitológicos e a grandeza lúgubre, características dos lugares onde o sangue corre. É curioso ver um lancinante queixume exprimir-se na América, quando W.B. Seabrook verifica que a vida orgíaca subsistiu, mas o sangue dos sacrifícios não se mistura aos cocktails e acha os costumes atuais insípidos. Realmente, nos dias de hoje, o matadouro é maldito e posto de quarentena como um barco que transporta a cólera. Ora, as vítimas desta maldição não são os carniceiros nem os animais, mas as boas criaturas que chegaram ao ponto de não poder suportar a sua asseada fealdade. Com efeito, uma fealdade que responde a uma necessidade malsã de limpeza, de biliosa pequenez e tédio. A maldição, que só aterroriza quem a profere, leva-as a vegetar o mais longe possível dos matadouros, a exilar-se por correção num mundo amorfo, onde já nada existe de horrível e onde elas se encontram reduzidas ao sofrer, ainda levam a opção da ignomínia a comer queijo. Comer queijo. Aquilo que o Elie Lothar faz é fotografar. Ele não entra no matador, ele fotografa o matador, o perímetro do matador, com alguns vestígios do que se passa dentro do matador. E, bom, estes locais que o Foucault falava como sítios de exclusão, espécie de ilhas onde se passam coisas que os mortais não querem conhecer, mas que os alimentam ao mesmo tempo. Portanto, nós alimentamos-nos da morte dos outros seres, não é? Há aqui uma espécie de paradoxo e era o que dizias, não é? Esta espécie de
de higienização da morte e separação da vida e da morte que o mundo ocidental criou. Não é? E os ritos, né, ligados a ele. É impressionante, né? Num país como o Brasil, por exemplo, que o corpo tem que ser enterrado em menos de 24 horas por causa da legislação, é impressionante, né? Como se transformou a possibilidade de você velar um corpo, né? O que isso quer dizer, o que ele queria dizer para quem está de fora e para quem assiste o corpo morto, né? Transformou drasticamente. Agora, se você, numa cidade como São Paulo, por exemplo, que é atribulada, se você não tem a notícia numa boa hora, você não consegue chegar ao defunto 24. Né? Assim, Em tempo útil de o velar. né? De o ver, assim, né? De estar, assim, de tocar, do que qualquer que seja o sinônimo, né? Então essa generalização virou uma coisa assim dramática assim. Que há uns tempos li uma coisa que me deixou a pensar, já não sei precisar de quem, que era essa coisa do tempo de vida de um corpo morto, que eram essas 24 horas, era o tempo em que estava a ser velado, e que é o tempo em que ele ainda está do lado de cá, que ainda não foi enterrado, e que lhe davam como o tempo de vida do corpo morto. E é uma coisa muito estranha, porque há ali com umas 24 horas em que ele já está morto, mas ainda está a ser velado. E ainda há um período de transição para o ser enterrado, para esse desaparecimento desse corpo. E é um período muito... E esta contradição de vida-morte, perceber esta analogia de que afinal aquele corpo já não está com essa vida, mas há uma vida que está a ser associada para esse período das 24 horas que falamos. Que é uma legislação que está aí, que está aqui, ou seja, que o corpo tem um período de tempo em que tem que estar para exposição para ser velado e depois, obrigatoriamente, também passa. O outro tempo era também para que se certificasse que ele estava realmente morto. Sim. E havia esse período de tempo em que ele estava a ser velado, que era para se ter uma certeza de que realmente aquela pessoa tinha sido morta. E, portanto, esse tempo em que ele ficava no velório também era um tempo de certificação de que realmente o corpo estava morto. Sim. Bem, o tempo de vida da mão de vaca está a acabar. Não é? Portanto, se calhar não mudamos o baralho, seguimos até o fim com o corpo. Sim. Acho bem. Depois onde é que está o baralho? Está Por aqui. aí. Pronto, estas são as palavras Está nossas. agora? Mais uma? Esotericamente, até o corpo sobrevive 3 dias antes de que o morto tenha De percepção, embarcar. né? Pois, esse tempo. Que era o tempo que as culturas celebravam. Né? Acho que já estamos quase em prolongamento, não é? Sim. Também tempo morto, é? Em tempo morto. Ponto morto. Não ponto morto, tempo morto. Fernando, pudor. Pudor saiu ontem. Saiu. Mas acabávamos com o pudor. Não, eu acho que não. Não Há um bocado não. Não foi. É só. Vai ser um pó Nuno agora. Vai. Eu não disse articulação, não vá. Vai ser interessante para acabar a articulação. Eu não digo quando quer tirar dos mentiras. Não, Ele vai se vingar. lá na nossa Vai se prosopopeia vingar. brasileira, um cara articulado é assim, né? Que fala de Foucault e tudo mais. Cara articulado. É ele que fecha, não é? Quando é assim, é ele que fecha. Não, ele escolheu a palavra, né? Só um cara articulado não podia escolher a articulação. Tem umas que... Tens uma particulação? Tens uma imagem? Queres colocar? Quero. Então diz. Tens Deixa imagem, eu ver. Nuno? Tem. Ótimo. Que é bom. Ok, vou acabar isto. Hã? Essa aqui. Foi tão bonita essa articulação. Ela tem que ser em pé. E provavelmente vamos mais uma imagem. Ali um espacinho. Vou deixar esta aqui. Essa aqui também é. Olha, vamos pôr mais uma imagem. Eu tenho outra já sei se articulação. Vamos pôr mais uma imagem que já usámos. Não usámos esta, usámos outra. E acho que é caminho bem. Bem, articulação. Se calhar havia mais uma imagem. Vamos. Essa tem que ser assim. Isso. Consegui articular. Para... Vamos acabar com o arco e a flecha. Boa. Não há forma melhor de articulação. É exato. Articulemos. Bem, a articulação. Tinha selecionado algumas questões. Acho que a articulação é verdadeiramente aquilo que,
primeira instância fazemos? Articular a palavra aqui. Por outro lado, articular a palavra com a imagem, criando relações de empatia e de dissonância, não é? As articulações também rangem, não é? As articulações do nosso corpo. A nossa primeira articulação, enquanto seres humanos, é o esqueleto. É o nosso desenho primordial. No meu dicionário pessoal, o desenho é a forma mais poderosa e mais profunda de articulação, não é? De articulação com o mundo, de articulação entre o passado e o futuro, e, sobretudo, de articulação entre o espaço e o tempo. E, em primeira instância, o desenho que está presente nas nossas vidas desde o início, de articulação de articulação do próprio indivíduo com o mundo, não é? Uma espécie de conhecimento dos nossos limites, das nossas faculdades de expansão. Esta imagem talvez a pudesses descer um pouco, João, desculpa, a do Petit, para se poder ver. Ok. Vendo a Torre Gêmea lá. Nós ontem mostrámos uma imagem, esta é um bocadinho diferente. Era talvez uma boa forma de articulação. Primeiro falar da imagem de baixo, claro, o tiro com arco, associado no Japão à prática do Zen, e que é muito mais do que uma disciplina desportiva, ou muito mais do que um desporto, é uma prática filosófica meditativa e eu diria, de desenvolvimento do indivíduo, não é? É quase uma prática religiosa, no sentido de procura de uma verdade interior, não é? E de uma comunhão com o universo. O tiro com arco faz bem jus àquela máxima, ou a máxima do Michaud, do poeta, faz bem jus ao tiro com arco. O Michaud dizia que o calígrafo oriental era aquele que, perante a natureza, perante a paisagem, primeiro assimilava a paisagem em silêncio e depois o gesto de realizar a paisagem na folha, na superfície, era muito rápido. Como o tigre, não é? Dava o exemplo do tigre que contemplava a presa e que saltava sobre a presa. E quando saltava sobre ela já tinha ingerido, já tinha apanhado, não é? O tiro com arco assim é uma prática, por um lado, de grande concentração, antes de soltar, não é? Antes de soltar o gesto, e o gesto já é só a consumação da certeza de que a flecha vai acertar no alvo, não é? Portanto, o gesto já é só uma excrescência daquilo que é, digamos, a interiorização ou a imaginação, não é? A visão, a visualização da coisa. O que o Philippe Petit faz, para acabar, em 74, ontem falámos sobre isso, faz uma travessia das Torres Gêmeas em construção, quase prontas. E aqui, muito rapidamente, não vou repetir o que disse ontem, mas há dois momentos muito incríveis dessa biografia do Petit, em jovem, muito jovem, vê uma imagem das Torres Gêmeas e ainda não construídas, em projeto, e diz: eu vou atravessar, a razão da minha vida, o meu destino é atravessar estas torres. Ele já era um aprendiz de funâmbulo nessa altura, com 16 anos, e desenha na revista que encontra, desenha um fio, uma linha que passa entre as duas, que une as duas torres, não é? E depois, no momento depois de várias peripécias, de uma travessia que obviamente é clandestina, que não seria nunca autorizada, depois de lá chegar acima, de fazer passar o fio entre as duas torres, o cabo entre as duas torres, numa operação mais ou menos complexa de tiro com arco, não é? Ele dispara, o amigo dele que lhe dá ajuda dispara o cabo de uma torre à outra, podia nunca funcionar. Ele atravessa este desenho, não é? No fundo, o que ele faz é um desenho vivo, não é? Com o corpo,
e atravessa-o num feito onde dizíamos, não é? Só comparável à construção das grandes pirâmides ou dos jardins suspensos da Babilónia. Portanto, o desenho é sempre uma forma de articulação e de ligação entre as coisas, entre o desejo e a consumação desse desejo, desse projeto. Para mim, a articulação é isso. É conjugar, equilibrar. E aquelas imagens? Aquela imagem é uma imagem de Michel Leiris. Aquela foi a imagem que eu escolhi para a articulação, não é? Michel Leiris com uma pintura do Bacon. O Bacon que retratou o Michel Leiris, isto é um autorretrato. O Michel Leiris que escreveu sobre o Bacon, portanto há aqui E o Michel Leiris que foi um dos principais, um dos maiores amigos de Georges Bataille, que foi um dos redatores da revista Document. E é esta espécie de articulação entre dois retratos de duas pessoas que se conheceram e que uma escreveu sobre a outra e outra pintou sobre a outra. Portanto, há aqui esta entre a palavra e a imagem, neste caso. Bem? Já, Fernando? Já? Já? Então, vamos. Tomando outra vez a voz de uns portugueses que não sabem as canções de despedida da sua própria nação, um brasileiro canta uma canção de despedida para a noite profícua, que canta mais ou menos assim. Já é hora de dormir, não precisa mamãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar.